Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Caetano da Silva e hoje vou estar abordando os principais problemas ambientais urbanos. É uma aula para o 7º ano como processo de avaliação do PDE 2022. Acompanhe comigo como seria essa aula. Olá meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos estar abordando um tema de sala de aula que vai ser emocionante, mas também preocupante, viu? Vocês têm duas imagens aqui que vocês já conseguem ter uma ideia de qual é o nosso objetivo. Quem se arrisca a dizer qual é o nosso objetivo de hoje, hein? Olha só, Aninha, falando que está relacionado a problemas. Isso mesmo, Aninha, problemas. E são vários os problemas presentes envolvendo esse tema, tá? O que mais que nós temos aqui por meio das imagens? Olha lá. Ambiente, meio ambiente, é isso mesmo, acertou. Nós estamos envolvendo o nosso meio ambiente. Hoje o nosso objetivo é reconhecer alguns problemas ambientais do espaço urbano e suas consequências, como que está influenciando a minha pessoa, como que está influenciando vocês e todo o nosso ecossistema, tá certo? Só que antes da gente falar sobre esses problemas, vamos identificar o que é um problema ambiental. Ele pode ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque, um trauma ecológico, um impacto ambiental, que vai ser resultado aí das ações que estão sendo realizadas contra o meio ambiente. Ações essas que podem ser aí ocasionadas por nós, seres humanos. Se foi realizada por nós, seres humanos, é uma ação antrópica. E nós sabemos que muita coisa vem sendo feita hoje no meio ambiente e que vem causando sérios danos a ele, tá certo? Mas vamos então conhecer quais são esses danos? Quais são esses problemas ambientais? Antes, eu convido a todos vocês a fecharem os olhos, fechem os olhos de vocês e lembrem-se, pensem em problemas ambientais que estão presentes no nosso planeta. Problemas ambientais que estão presentes aqui em minha cidade. Pois é, são vários esses problemas, né? Coloquem lá no caderno de vocês. Coloquem lá os principais problemas ambientais que vocês acabaram se lembrando. Coloquem o nome deles. Isso. Agora digam para mim, vamos ver os problemas ambientais que passou na cabeça de vocês. Vamos lá? Quais são os problemas ambientais? Chuva ácida. Olha só, bem lembrado, Ricardo. Chuva ácida é um problema ambiental mesmo. O que mais nós temos? Inversão térmica. Olha só, verdade, o desmatamento, o aquecimento global, muito bem. Olha, Aninha, diga lá, Aninha. Poluição atmosférica, exatamente. Todos esses são problemas que estão presentes aí, né? E causando uma série de situações ao meio ambiente. E a Aninha colocou o nosso primeiro problema ambiental que vai ser trabalhado hoje. Vocês estão craque demais, hein? Que é a poluição atmosférica. O que é a poluição atmosférica, né? Ela se caracteriza basicamente pela presença de gases tóxicos que vão ser encaminhados para a nossa atmosfera. É dióxido de carbono, é monóxido de carbono, né? Assim como outras toxinas, outros gases que podem ser encaminhados aí, não só pelos meios de transporte, mas como também pelas indústrias. As indústrias também vão estar encaminhando elementos, gases e partículas sólidas para o ar. E essas partículas vão comprometer o meu ar, né? E isso faz com que seja necessário a gente repensar as nossas ações. Precisamos que os nossos carros não poluam tanto, sejam mais eficientes. Precisamos que as nossas indústrias tenham impacto com o meio ambiente e se preocupem também com o meio ambiente para reduzir essas partículas, esses gases que são encaminhados para a atmosfera. Precisamos que todos nós faça cada um a sua parte. É importante que reduza o desmatamento, as queimadas que estão ocorrendo, porque tudo isso vai influenciar no ar que nós respiramos. É necessário que a gente tenha mais árvores nos espaços urbanos. É necessário que o nosso ambiente urbano não seja só de concreto e asfalto, meus queridos. Então nós precisamos repensar uma série de questões para estar reduzindo essa poluição atmosférica, porque os danos, as consequências dessa poluição são graves, porque essa poluição está hoje causando alteração climática, o efeito estufa, a destruição da camada de ozônio, o afinamento dessa camada de ozônio, ilhas de calor, chuva ácida, e todos esses gases que estão indo para a atmosfera vão causar problemas para o nosso dia a dia. E nós, seres humanos, também estamos sendo afetados por meio de doenças respiratórias, como bronquite, rinite, alergia, asma, enfim, são uma série de doenças que podem ser ampliadas por conta da poluição atmosférica. Olha essa imagem, por exemplo, olha tudo parecendo que está nublado. Isso aqui são gases que estão na atmosfera, são a poluição que está causando todo esse
esse descompasso com o meio ambiente. Então nós precisamos de ações que visem reduzir a poluição atmosférica. Olha essa imagem que mostra dois momentos, em 2019 e outro em 2020, nas mesmas datas, nos mesmos meses. Olhem só, aqui abaixo eu tenho uma escala, e nessa escala aqui mostra a quantidade de emissões de CO2. Quanto mais próximo ao tom de vermelho, mais intenso foi a emissão de CO2. Quanto mais próximo ao tom de azul, menor a quantidade de emissão de CO2. Tá? Essa metodologia aqui, para representar pelas cores, é conhecida como método coroplético, que se utiliza das cores para representar algum fenômeno. Tá? Então, olha a qualidade de ar como que estava aqui em 2019. Vários pontos muito afetados, uma intensa atividade de emissões de CO2. E em 2020, olha só, nós não temos nenhum ponto vermelho. Nenhum ponto é amarelo, porque nesse período aqui ocorreu a quarentena, onde o número de carros, automóveis nos espaços urbanos foi bem reduzido. Consequentemente, reduziu a emissão de CO2. Então, nós, seres humanos, estamos contribuindo muito para piorar a qualidade do meu ar. Vamos lá para o nosso segundo problema ambiental, as ilhas de calor. As ilhas de calor são provocadas pela elevação da temperatura nos grandes centros das cidades em relação às áreas que as circundam. Então nós temos aqui o centro, onde tem uma temperatura maior provocada pelo quê? Pelos carros provenientes da poluição que é gerada, pela quantidade de concreto, pela quantidade de asfalto, tudo isso vai estar acumulando calor, fazendo com que a temperatura seja muito maior, tá certo? Bom, quando a gente vai se afastando dessas áreas urbanas, quando eu vou para áreas que tem mais vegetação, área verde, não tem tanto concreto, tanta urbanização, a minha temperatura vai ficando mais próxima ao que seria a temperatura mais correta do meio ambiente, tá certo? Vai diminuindo a minha temperatura. Então, por isso que eu chamo de ilhas de calor, porque no centro tem uma temperatura maior se comparada às regiões mais distantes. Em São Paulo, quando eu comparo o centro urbano e uma área mais distante, onde eu tenho uma vegetação e tem um corpus de água, a temperatura, meus queridos, chega a ser até 10 graus Celsius de diferença. É isso mesmo, se um lugar está 32 graus, no outro está 22. E isso é péssimo para nós, pessoal. Imagina o centro urbano, é muito desconfortável, aquela temperatura elevada, aquele calor, sem contar os problemas respiratórios que também podem ser ampliados por conta dessa temperatura maior nessas áreas. Ok? Vamos para o nosso terceiro problema ambiental. Chuva ácida. A chuva ácida também é um problema e ela é causada aí pelos gases que foram para a nossa atmosfera. Olha esses gases, né? Por exemplo, o dióxido de enxofre e o nitrogênio. Quando entra em contato juntamente com a água, né, com a água suspensa, o H2O, vai ter uma reação e nós vamos ter a formação de ácido, que ao precipitar vai dar origem à chuva ácida. Essa chuva ácida vai estar comprometendo a minha vegetação, vai estar destruindo a minha vegetação, vai estar comprometendo a vida nos lagos, nos cursos de água nesse caso aqui, né? Ou seja, vamos ter a morte dos peixes. Nós vamos ter os monumentos que vão ser corrosivos, vai ocorrer a corrosão, os monumentos vão ficar corroídos, olha, vão perder a sua configuração, as estátuas vão perder parte da sua imagem, porque vai ficar tudo destruído. Nós vamos ter a degradação de plantas, do solo, os lagos vão sofrer com isso. Então, os efeitos da chuva ácida são grandes e precisamos mudar os nossos hábitos. Se a gente não mudar os nossos hábitos, não vamos reduzir esses problemas ambientais. Precisa utilizar muito menos os combustíveis fósseis, utilizar muito menos os automóveis movidos a combustíveis fósseis. Nós precisamos pensar em alternativas para que a gente consiga reduzir esses problemas. Tá certo? Vamos para o próximo problema? Infelizmente não vai dar certo, meus queridos, porque agora está encerrando o nosso tempo e infelizmente nós temos que finalizar. Só que vamos retomar, vamos ver aquilo que a gente estudou, né? Nós estudamos então alguns problemas ambientais que vão influenciar o meu dia a dia. Vimos a emissão dos gases na atmosfera, vimos a influência da ilha de calor, a diferença de temperatura entre as áreas urbanas e as áreas mais distantes. E para reduzir esse problema da ilha de calor, temos que ter o quê? Temos que ter mais árvores, temos que ter menos concreto. Tá? Nós também vimos a influência das chuvas ácidas, como que ela acaba se formando e os impactos que podem causar para a vegetação, para o meu dia a dia, inclusive para as nossas atletas e para os lagos, né? E chegamos à seguinte conclusão: é necessário a gente mudar hábitos.
é necessário a gente cuidar mais do meio ambiente. É necessário a gente desenvolver algumas ações para que a gente tenha esse meio ambiente disponível para as próximas gerações, ok? Para casa vocês vão se divertir, que vocês vão estar realizando um folder, tá? Um folder para contribuir com a redução do problema ambiental. Imagine que você trabalha na prefeitura e você é responsável agora por desenvolver uma ação para que se reduza os problemas ambientais. Se você escolher um problema ambiental e vai focar nele. Se você quiser falar sobre 2, não tem problema. Pode também, tá? E não precisa ser esses problemas que nós falamos aqui agora. Pode ser outro que você conhece e queira falar sobre ele. Você fazer um folder, pode ser digital, no Canva, como a gente já fez na aula passada, ou pode ser um folder manual mesmo, né? Utilizando a folha do seu caderno ou uma folha sulfite, como você conseguir realizar. E vai me trazer na próxima aula para a gente estar fazendo a troca entre os colegas e depois disponibilizar lá fora para a gente conscientizar os nossos colegas aqui da escola, tá certo? Pessoal, também vou deixar lá na plataforma nossa digital, no Classroom, um vídeo, tá? Vocês conseguem acessar lá e conhecer um pouco mais dos outros problemas ambientais, tá certo? Na próxima aula a gente continua. Obrigado, pessoal. Até mais. Aqui algumas referências dos conteúdos abordados hoje e a referência das nossas imagens. Até mais.